Graças e paz, shalom. Quero agradecer já de antemão a todos os que estão ao alcance deste vídeo. Quero mais uma vez aqui falar como uma parte 2 sobre a igreja que vai para o céu, porque hoje nós estamos nos deparando com muitos falsos conceitos a respeito de que a igreja não sobe, de que a igreja não vai para o céu, de que a igreja ela vai permanecer aqui na terra, e toda essa confusão, toda esta parafernália doutrinária tem trazido muita discordância quando você se aplica ao estudo das escrituras sagradas, e muitas pessoas têm sido levadas por estes ventos de falsas doutrinas e acabando caindo dentro de um contexto herético sem precedentes. Então, o meu objetivo aqui, em nome de Jesus, é esclarecer a você de que a igreja vai para o céu, conforme nós já citamos ali João capítulo 14, verso 1 a 3, quando o Machia disse: não se turbe o vosso coração, crede também em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vós estejais também. Então quero, em contrapartida, refutar alguns conceitos que estão sendo implementados pelo pós-tribulacionismo, esta visão pós-tribulacionista que confunde sétima trombeta com última trombeta, que confunde Israel com igreja. Eu vou citar aqui alguns equívocos que o pós-tribulacionismo vem ensinando, já deixando de antemão claro que existe uma grande confusão quando se perde dentro da análise contextual a respeito de santos, escolhidos. Quando você vê os santos de Daniel 7, 24 e 25, comparando com os santos de Apocalipse 13, versos 7 e 8, você observa que estes santos, dentro do livro Daniel, ali na maioria das suas descrições, você vê que estão interligados ao povo judeu, aos israelitas. E você observa que no sermão profético, quando fala a respeito dos escolhidos, no capítulo 24 de Mateus, eu quero resumir aqui para não se tornar tão grande o vídeo, quando fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quando se fala de salvação de carne, está falando a respeito ali de um remanescente que há de sobreviver, os sobreviventes. Por isso que diz em Romanos 11, versículo 26, o quê? Que naquele dia todo Israel será salvo, ou seja, todo o remanescente. Esse remanescente está em Daniel 12, versículo 1, quando diz que naquele dia se levantará Miguel, grande príncipe, em favor das filhas do teu povo, e haverá tão grande tribulação, ao qual nunca houve na face da terra, desde que houve história na face da terra, não haverá, será um dia único, há grande tribulação, mas será salvo naquele dia todos os que se acharem escritos no livro. Então esta salvação destes santos, destes escolhidos, toda a descrição contextual que fala a respeito deles está interligada ao remanescente de Israel e alguns gentios também que vão sobreviver durante o período da perseguição do exército do anticristo, que ocorrerá ali num período de grande tribulação, aos quais serão derramados o cálice da ira de Deus, como nós já sabemos. Vemos ali um exemplo no capítulo 9 do livro de Apocalipse, que isto irá acontecer de uma forma muito severa, uma forma de juízo contra os homens, onde muitos irão morrer. Então, quando nós falamos sobre isso, nós temos que analisar à luz do próprio contexto, que significa santos, escolhidos, e quando fala de carne, salvação de carne, fala-se de remanescente ou sobrevivente. Nós já falamos ali que haverá um ajuntamento em Mateus capítulo 24, na ocasião da segunda vinda de Cristo. Não existe ali o arrebatamento, porque haverá justos, os justos ali não serão arrebatados, mas serão julgados na própria terra. Está em Mateus 25, verso 31 ao 46, nós encontramos ali o julgamento tríplice, que são os bodes, as ovelhas e os irmãos. Os irmãos falam do povo de Israel remanescente. As ovelhas falam daqueles que apoiarem Israel, que serão os gentios, porque vai haver gentios
também que serão ajuntados. Esses ajuntamentos você vê ali em Deuteronômio, no capítulo 30 e versículo 4, que diz que o povo de Israel foi espalhado, e foi o único povo na terra que ficou disperso por muitos anos e não perdeu a sua identidade. Então, isso era o próprio plano de Deus. E você vê todo o panorama ali da nação de Israel, toda a sua história, quando Paulo descreve no capítulo 9 de Romanos, capítulo 10, capítulo 11. Capítulo 9, quando fala: amei a Jacó, me aborreci de Esaú. Quando fala da eleição de Israel, fala de uma nação, ou de duas nações, né, que Esaú é Edom, e Jacó é Israel. Fala do endurecimento aí no capítulo 10 e na restauração no capítulo 11. E por esse endurecimento, nós observamos ali no capítulo 11 de Romanos, verso 25, que por meio do endurecimento de Israel, veio salvação aos gentios para pô-los em ciúmes, e foi ali introduzido um período da igreja, que é o período chamado plenitude dos gentios. É ali que muitas pessoas não entendem o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele foi pregado por Tiago ali por volta dos anos 50 depois de Cristo, no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, no versículo 16, que Tiago disse: que Deus restituiria o tabernáculo caído de Davi e voltaria para Israel. Ou seja, Israel hoje está num período de quê? De cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4, quando Paulo diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que sobre eles não resplandeça a luz do evangelho. Então essa cegueira que está no povo judeu, que não creu no seu Messias, porque lá em João capítulo 1, verso 11 e 2 diz: vim para o que era o meu, os meus não me receberam, mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Então esse período aí da igreja e do endurecimento de Israel é um período que ainda não terminou. Este endurecimento só cairá por terra na ocasião da segunda vinda de Cristo, quando ali haverá um derramamento do Espírito de graça e de súplica. Está em Zacarias capítulo 12, versículo 10 ao 12. Derramarei sobre eles o Espírito de graça e súplica, olharão para mim a quem transpassaram, chorarão amargamente como se chora a dor de um primogênito. Então, alguns erros aqui que eu quero deixar exposto aqui sobre o conceito pós-tribulacionista que não crê na vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Está em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, nós seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Como em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, fala do mesmo assunto do arrebatamento da igreja antes da tribulação. E a igreja não passa porque Apocalipse capítulo 3 e versículo 10 diz: se tu que guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir, para experimentar a todos os moradores da terra. Então, o problema do pós-tribulacionismo é porque não existe o arrebatamento ali dentro do contexto da segunda vinda de Cristo, mas um ajuntamento para juízo das nações. Está em Joel 3, verso 2, Joel 3, versículo 12, também em Mateus 25, 31 a 46, que vem trazendo toda a descrição de forma detalhada. Então, outro erro é confundir Israel com a igreja, anulando o dispensacionalismo que eu acabei de dizer em Atos 15, versículo 16. E um outro erro também é confundir a primeira ressurreição. Como diz lá em Apocalipse 20, versículo 4, ainda da primeira ressurreição, ali fala da ressurreição dos mártires, os mesmos mártires de Apocalipse 6, verso 9 a 11, e de Apocalipse 7, verso 9 ao 14. Só que Apocalipse 6, verso 9 a 11, na abertura do quinto selo, ali a escritura mostra que o número ainda não estava completo. Eles estavam de vestiduras brancas, debaixo do altar, clamando: ó soberano dominador, não julgas e nem vingas nosso sangue sobre os que habitam sobre a terra, e a cada um deles fora dado uma vestidura branca, e lhes fora dito que repousasse mais um pouco de tempo, até que se completasse o número daqueles que haveriam de serem mortos, assim como eles o foram. Oh, aleluia! Então o número não estava completo. O número aparece completo na visão panorâmica de João, Apocalipse 7, verso 9 ao 14. Agora eu quero chamar a atenção para vocês sobre Apocalipse 4, verso 4, fala dos 24 anciãos. O Apocalipse ele vem trazendo uma cronologia correta de eventos, com um parêntese que ele abre no capítulo 12 apenas, nos primeiros versículos ali, mas a partir do versículo 12, do verso 12 do capítulo 12 de Apocalipse, aquele parêntese ele já vem sendo quebrado e a história volta para dentro da cronologia apocalíptica, porque todas as vezes em que se fala de
um tempo, metade de tempo, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, está falando a respeito de um período de grande tribulação. Então, isso eu quero deixar bem claro para você. E um outro ponto ali, anciãos, os 24 anciãos. Na linguagem apocalíptica existe uma numerologia, e todo número que é múltiplo de 12 é número de redimidos. Todo número múltiplo. Quais são os números múltiplos de 12? É 12, 24, 144, 1000. 1000 fala de multidão. Então, quando nós pegamos toda essa numerologia apocalíptica dentro da sua interpretação, muitas vezes nós não podemos levar isso para o lado literal, mas para um lado simbólico, porque ele trata de uma numerologia. Então, 24 anciãos quer dizer os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Quando nós lemos ali em Hebreus capítulo 12, dos versos 22 ao 24, nós temos uma visão panorâmica ali do Monte Sião, que é a mesma visão ali do capítulo 14 do livro de Apocalipse, quando fala 144 mil. Novamente, as escrituras estão deixando explícito um número de redimidos, 144 mil. É literal? Não, mas é um número que fala de redimidos. Então, número 12, 12 patriarcas e 12 apóstolos. E nós observamos ali que no capítulo 12 do livro de Hebreus, ou da carta aos Hebreus, aparece ali Deus, os anjos, aparece Jesus. No caso, faz menção de Jesus, que Jesus é o próprio Deus, não vai aparecer 2 nem 3, é um só, um único trono. E você observa ali que fala do Espírito dos justos aperfeiçoados e a igreja dos primogênitos. Então fala ali dos salvos, dos santos, dos redimidos da antiga aliança, que é o Espírito dos justos aperfeiçoados, e a igreja dos primogênitos, que é os justos, os santos da nova aliança. Então, eles todos estão reunidos ali em um só corpo, uma só igreja, a igreja de Cristo reunida no Monte Sião, no céu. Então aqui nós observamos que esses 24 anciãos, eles estão assentados em tronos, eles têm vestiduras brancas e têm coroas na cabeça. Quando nós observamos as promessas às 7 igrejas da Ásia, nós observamos Apocalipse capítulo 2 e versículo 10, que aquele que for fiel, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, teremos coroa. Anjos não tem coroa, então não fala aqui de anjos. Em Apocalipse 3:5, diz que aquele que vencer será vestido de vestiduras brancas. Os 24 anciãos estavam vestidos de vestiduras brancas. Em Apocalipse 3, verso 21, diz que aquele que vencer assentar-se-á no meu trono, disse o Machia. Assentar-se-á no meu trono. Então, os 24 anciãos estavam também assentados em tronos, quando você lê a descrição do capítulo 4, versículo 4 do livro de Apocalipse. Aí você vê em toda a cronologia dos eventos apocalípticos, lá no capítulo 19, versículo 7 e 8, você vê o panorama no céu, a igreja preparada como noiva, recebendo o seu esposo. Eu pergunto para você, se a igreja está aparecendo ali, quando que ela subiu? Onde ela subiu? Quando foi que isso aconteceu? Se o cenário da igreja está no céu, aí eu pergunto para você, a descrição do livro de João, do Evangelho segundo São João, está correta ou não está correta? Capítulo 14, verso 1 a 3, quando o próprio Machia diz que eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Vou preparar-vos lugar. Então a igreja estava no céu. Então, quando nós observamos esta verdade e vemos este panorama da igreja no céu, você observa que a igreja ela foi levada antes deste período de grande tribulação. Então, isso que eu quero deixar muito claro aí para você, porque está dentro dos eventos apocalípticos. Agora você vai me perguntar, mas tem 3 vindas? Jesus vem e vem de novo e já veio? Que confusão é essa? Se as escrituras falam apenas de 2 vindas, Jesus vem uma vez em 2 fases. Uma para a igreja, outra para a nação de Israel. Você observa que as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, está destinada ao povo judeu. Tanto que o livro de Daniel, em toda a sua descrição panorâmica, fala a respeito do teu povo. Fala do teu povo, fala dos santos, povo santo, cidade santa. Você vê no próprio sermão profético em Mateus capítulo 24.
Quando fala ali de Judéia, fala de inverno, quando fala ali de Terra Santa, Cidade Santa, então sábado, então todas essas coisas, todas essas descrições estão atreladas aos costumes de Israel, ao povo judeu. Mas Jesus vem só para o povo judeu, mas quando todo olho verá, você vê que a própria descrição da Escritura diz que olharão para mim, a quem transpassaram todos os povos da terra se lamentarão. Mas a igreja não vai se lamentar, porque a descrição de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, não é com ar de lamento, mas é com ar de glória, é com ar de bênção, é com ar de encontro, é com ar de alegria, é com ar de vitória. É bem diferente a conotação do arrebatamento com a conotação da segunda vinda de Cristo, que é para juízo das nações. Então, como diz em Gênesis, Bereshit 12, verso 1 a 3, quando Abraão é chamado pelo Eterno da terra de Ur dos Caldeus, ele diz: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu posso fazer uma conjectura do arrebatamento aqui, tomando ali o episódio de Ló. Quando Abraão soube que a cidade ia ser penalizada com o juízo de fogo, o que Abraão pergunta? Poupará a cidade, destruirá a cidade tendo justo e injusto, havendo 50, 40, 30, 20, 10 justos, vai destruir junto o justo e o ímpio? Não, a resposta do Eterno diz: pouparei a cidade se houver 10 justos, 15 justos, 30 justos, 1 justo. O que aconteceu? Ló foi tirado, e depois que Ló foi tirado com a sua família, aí desceu o juízo. Isso é uma conjectura do arrebatamento da igreja. Ló não estava lá, mas muitos vão dizer assim: mas lá no Egito, quando Moisés chegou diante de Faraó, quando o juízo de Deus desceu sobre o Egito, os israelitas estavam ali sendo protegidos. Mas presta atenção, israelitas na grande tribulação, Daniel 12, versículo 1. Então, quando eles estavam na grande tribulação, ele fala a respeito do povo judeu, o povo hebreu. Então, a conjectura deste evento fala do povo judeu. Agora eu te pergunto, Ló era judeu? Não, Ló não era judeu. Então, eu posso conjecturar ou fazer um comparativo de Ló como a igreja tirada e o juízo sendo manifesto sobre a cidade profana de Sodoma e Gomorra, que lá em Judas, versículo 7, diz que foi posta como exemplo para o fogo eterno. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu falei demais, 16 minutos de vídeo, tento fazer de tudo para resumir, mas para que você saiba que a verdade das Escrituras é irrefutável e você não pode cair neste engano. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.